Ok, começou a gravação. Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, né, dizer boas-vindas a você, Nicolau, e a todo mundo, a todos os meus alunos e os colegas também, os convidados de fora, né, da universidade que vieram assistir a palestra. Então, primeiramente, boas-vindas a todos. Em segundo momento, muito obrigada, gratidão, Nicolau, por ter topado vir falar sobre a TCA para a gente, que eu acho que é super relevante a gente estudar temas diferentes, né, temas novos que estão em emergência. Então, a gente agradece muito e, melhor ainda, estudar e aprender com o criador, né, com a pessoa que pensa sobre a TCA. Então, é muito legal. Eu estou aqui com o meu caderno para fazer anotações. Estou animadíssima. Quero agradecer muito o convite. Para mim é sempre um prazer gigantesco falar especialmente desse tema, claro, né, que é um tema que eu tenho empenhado muito em construir, discutir, levar para pessoas, e eu levar para pessoas não só para apresentar, mas ter uma troca, que eu acho que é essa troca que permite a TCA crescer. Então, meu nome é Nicolau Chaud, sou psicólogo, sou graduado, mestre e doutor pela PUC de Goiás, concluí meu doutorado em 2021, meu doutorado, inclusive, foi uma sistematização e investigação empírica inicial da TCA. Sou psicoterapeuta, atendo em consultório particular, já fui professor de graduação, atualmente não, professor de pós ocasionalmente, é isso, acho que o que a gente vai fazer aqui, o que importa é isso. Falar de um modelo terapêutico é muita coisa, não pretendo cobrir a TCA por completo, acho que o objetivo não é esse, eu quero dar uma apresentação inicial, um gosto do que ela é, para as pessoas entenderem, talvez, enfim, né, despertar um interesse em procurar saber mais, participar das discussões, dos eventos, que os eventos que a gente faz de TCA são eventos geralmente gratuitos e abertos para quem quiser participar. Então é isso. Tá. Eu quero começar falando assim, porque eu acho que uma preocupação que eu tenho e outras pessoas têm, quando eu comecei a falar de TCA, existia uma resistência, eu acho que ainda existe, de para que isso, outro modelo, invenção de moda, enfim. Então, acho que a primeira coisa que eu quero, antes de falar o que é a TCA, o para que a TCA. E para responder isso, eu quero fazer o seguinte exercício de pensamento. Por isso que eu perguntei se pessoas estão assistindo, pelo menos tem uma noçãozinha de terapia, porque eu acho que vai ficar mais fácil entender essas perguntas. Vamos supor o seguinte, vou falar de um caso clínico que uma supervisionanda minha trouxe certa vez. Muito superficialmente. Era uma pessoa que buscou terapia porque ela não estava conseguindo organizar os próprios estudos, estava procrastinando, não estava produzindo, não estava sendo produtiva nos estudos. Ela trouxe isso como demanda inicial, mas passadas algumas sessões, ela passava quase todo o tempo da terapia falando de um problema que ela estava tendo com uma amiga. Aí a minha estagiária não, né, ela era aluna de pós-graduação, minha supervisionanda falou o seguinte: ela está esquivando de tratar dos estudos, falando da amiga. Como é que eu faço para ela parar de esquivar? Aí eu pensei assim, será que ela está esquivando de falar dos estudos, falando da amiga? Ou será que ela chegou na terapia com demandas que eram principalmente sociais e ela se esquivou disso falando dos estudos? Isso é uma pergunta importante, porque a forma como você vai responder ela define todo o direcionamento do processo terapêutico. Vamos dizer que você decida que falar da relação com a amiga é mais importante. Quando você vai tratar de comportamentos ligados ao relacionamento interpessoal dela, você vai trazer isso para a relação terapêutica, que vai ter uma cara mais de fato do seu trabalho, ou você vai olhar para as relações que estão acontecendo fora do consultório? Você vai fazer um trabalho menos estruturado, que é mais dialogado, que parece mais uma conversa natural, ou você vai fazer algo mais estruturado, que tem cara de um treinamento de habilidades sociais? E uma pergunta bem específica, assim, vamos dizer que ela está falando, tá tretas com a amiga, tretas com a amiga. Vamos dizer que essa amiga mudou de cidade. Então, não tem tretas com a amiga mais. A demanda dela está resolvida ou não? Por que eu estou colocando essas perguntas? Porque se você se identifica como terapeuta analítico comportamental, você trabalha com uma filosofia behaviorista radical e uma base teórica da análise do comportamento. Essa base teórica te ajuda a responder essas perguntas? Eu diria que não. Eu diria que eu coloquei 100 perguntas de duas escolhas, mas as duas alternativas, elas são legitimadas pela teoria. Você quer trabalhar com estudo ou com relação? A análise do comportamento não te responde isso. Isso é uma decisão clínica, que ela pode ser respaldada teoricamente, mas a teoria não responde isso.
A análise de comportamento, ela não é prescritiva, ela é descritiva. Ela descreve o que acontece no mundo, como é que o comportamento funciona, mas ela não diz o que você tem que fazer dentro do consultório. Então, tendo consciência ou não, um terapeuta ele se depara com esse tipo de pergunta o tempo inteiro. Às vezes ele toma uma decisão mais ou menos automática, igual essa aluna minha falou, não, ele está esquivando, a gente tinha que estar falando dos estudos. Mas quando ela está falando isso, ela está tomando uma decisão. E uma pergunta importantíssima quando a gente fala de terapia é, baseado em quê? Em que se respalda essa decisão? Então, eu penso e eu acho que a dificuldade de muitos terapeutas tem a ver com isso, que um terapeuta, na análise do comportamento, ele precisa de um modelo clínico. E para isso existem os modelos clínicos. Os modelos clínicos, eles não necessariamente são novas teorias, embora eles tenham formulações teóricas próprias. Mas eles são parâmetros que ajudam a gente a responder essas perguntas. Quando é que eu dou alta? O que deve ser meu objetivo terapêutico? Que tipo de comportamento que eu tenho que focar? De todos os problemas que o cliente está trazendo, qual que eu vou eleger para tratar? E vou tratar como? O que é interessante da análise de comportamento é que você pode fazer uma metáfora ou fazer uma economia de fichas, que são intervenções totalmente diferentes, e são intervenções respaldadas em teoria da análise de comportamento. Mas a cara da terapia baseada numa coisa ou outra é muito diferente. Então, você tem que ter um modelo terapêutico que te dê uma lógica de raciocínio, porque senão a tendência é o terapeuta ficar muito perdido. Então, por isso que existe a TCA. Falando, acho que talvez para esse momento seja importante falar disso, mas falando rapidamente, historicamente, como surgiu a TCA? Eu sou clínico desde 2005, 2004, se for contar meu estágio. Eu ensino terapia desde, sei lá, 2010. E eu sempre entendi que eu estava praticando uma coisa que é terapia analítica comportamental, uma terapia baseada em análise de comportamento, e eu fazendo coisas que eu achava que faziam sentido dentro dessa teoria. Eu comecei a perceber que tinha algo específico no que eu estava fazendo quando eu comecei a ensinar terapia na pós-graduação para alunos que tinham tido uma formação diferente. Então, eu estava ensinando como que eu acho que a terapia deve funcionar, e eles falavam, isso é muito diferente do que eu aprendi. Então, no momento que eu decidi escrever mais e sistematizar meus pensamentos sobre terapia analítica comportamental, eu entendi que o que eu falava não se aplicaria a toda a terapia analítica comportamental. Então, precisava de ter um nome. E o nome que a gente escolheu, eu vou explicar porque ao longo da minha fala, é terapia comportamental abrangente. Só que o mais legal da TCA a TCA não é só uma sistematização do que eu já fazia enquanto terapia. A partir do momento que eu tentei organizar ideias, e entender melhor essas ideias, surgiu uma coisa nova. Então, a TCA existe desde 2018, e ela é uma organização de ideias que já existem antes, mas eu hoje, enquanto terapeuta TCA, eu não sou o mesmo terapeuta de 2016. Que a partir do momento que eu comecei a falar dessas coisas, isso direcionou muito o meu trabalho clínico e direcionou de uma forma que eu julgo interessante. Eu acho que a TCA me ajudou a crescer enquanto terapeuta, e o relato que eu tenho de pessoas que entram em contato com a TCA é parecido. É que elas deslancharam muito na clínica a partir do momento que elas começaram a pensar a TCA. Às vezes, elas adotam um modelo por completo e elas se tornam terapeutas comportamentais abrangentes. Às vezes, elas adotam só algumas ideias e incorporam a prática clínica, mas o que eu tenho tido de feedback é que isso tem sido muito, muito positivo para a prática de terapeutas, não só de melhorar a qualidade dos atendimentos, mas um relato que eu tenho é muito que melhora vamos dizer assim, a satisfação do terapeuta. O terapeuta gosta mais de atender, ele se sente melhor a partir do momento que ele está adotando alguma dessas ideias. Então, eu acho que é uma ideia que vale a pena ser discutida. Tá. Então, vamos tentar falar um pouco o que é a TCA. Eu acho que uma pergunta que me guia enquanto psicólogo e terapeuta, eu acho que ela está por trás da construção da TCA, porque a gente pensa muito clínica assim, ok, meu cliente tem depressão. Qual que é a melhor intervenção para tratar a depressão? Meu cliente tem ansiedade. Qual que é a melhor intervenção para ansiedade? Meu cliente tem transtorno bipolar. Quais são as técnicas para transtorno bipolar? A gente está acostumado a pensar a clínica assim. Eu gosto de pensar de uma forma diferente, que eu acho que é muito compatível com a análise de comportamento. Algumas pessoas têm depressão, outras não. Que tipo de contingências operam sobre as pessoas que têm depressão e que não são diferentes das pessoas que não têm depressão? Ou que tipo de contingências operam nas pessoas que estão felizes, satisfeitas e produtivas, que estão ausentes nas pessoas que estão deprimidas? A gente tem uma teoria que ajuda a gente a responder isso. A partir do momento que eu vou ter... Isso é uma coisa que a gente vai observando, não é só teoria, a gente observa no dia a dia. Você tem um cliente que em alguns momentos ele está deprimido e outros não. O que mudou na vida dele? O que mudou nas relações dele com o ambiente?
Você vai extraindo informações que vão te ajudando a entender aquilo, não só enquanto demanda, mas enquanto fenômeno comportamental. E a partir do momento que você entende isso, a pergunta, assim, a construção clínica passa a ser como que a minha terapia pode ajudar o meu cliente a construir na vida dele as contingências que ajudam ele a melhorar qualquer que seja a questão que ele está trazendo. Então, a TCA, acho que a primeira informação que eu daria é que ela é uma terapia muito voltada para o ambiente natural. Ela não é muito técnica no sentido de qual que é a técnica que resolve. Mas a gente olha para o que eu acho que isso é mais behaviorista impossível, né? A gente olha para o que a pessoa está vivendo no ambiente natural dela, como que isso justifica o que está acontecendo com ela e como que isso pode ser mudado. E, obviamente, isso passa não só pela mudança do ambiente, mas do repertório dela também. Eu vou citar isso como um exemplo, mas esse é um caso que me marcou muito. Eu atendi uma cliente com um toque muito severo, ela arrancava cílios, ela tinha rituais ligados à própria respiração, ela travava em várias coisas cotidianas que ela ia fazer por causa de ritualização e comportamentos compulsivos. Ela tinha um toque muito severo, e eu tento de tudo na clínica, tá? Eu fazia exposição e prevenção de respostas, eu fazia tudo que se prescreve para fazer com toque. Mas, em certo momento, essa pessoa, ela tinha, obviamente, vários problemas no contexto de vida dela, mas por questões de ocasião, surgiu um emprego para ela, e esse era não só um emprego, mas um emprego que levou a ela a ter um contato com um ambiente social muito diferente do que ela estava acostumada a ter. Enquanto ela estava trabalhando nesse emprego, os sintomas de toque dela desapareceram por completo. Nada, não tinha nada, não tinha nenhum tipo de obsessão, nenhum tipo de ritualização, sumiu completamente. E era um emprego temporário, ao que o emprego acabou, os sintomas voltaram. Eu me apego muito a isso, até porque, às vezes, a gente pensa muito em termos de diagnóstico, e o diagnóstico parece que é uma doença da pessoa, e quando a gente pensa em doença, a gente esquece do ambiente, de contingência, né? Mas eu lembro muito desse caso para lembrar do poder do ambiente natural. E eu acho que, às vezes, a gente se vê travado na clínica, mas a gente se vê travado na nossa vida também, em termos de mudança de comportamento, porque o nosso ambiente ele não é tão flexível assim. Se você hoje quiser fazer uma mudança completa na sua vida, você não consegue, porque a gente é preso às contingências. É difícil mudar o contexto da nossa vida, e porque é difícil mudar, também é difícil mudar o que a gente sente, o que a gente faz, o que a gente pensa. Mas isso não é um problema interno e não é um problema teórico, é um problema do mundo real. As contingências são difíceis de mudar, mas não quer dizer que a gente não deva tentar, e não quer dizer que a terapia não deva tentar. Então, eu acho que eu quero partir muito disso para pensar a TCA. A gente olha muito para as contingências e tenta entender o que leva a pessoa a se comportar de determinadas formas, que é uma visão bastante behaviorista. Ok. Um pensamento que eu tenho muito claro em clínica, quem atende há algum tempo eu acho que vai concordar comigo, já percebeu isso, o cliente geralmente ele não sabe a demanda dele. A pessoa chega na terapia e vai pedir coisas. Eu quero parar de fumar, eu quero dormir melhor, eu estou tendo crise de ansiedade, eu quero parar de ter. Eu quero melhorar meu casamento, enfim. Mas quando você vai investigar melhor o que está acontecendo com a pessoa, acho que eu diria que 100% das vezes, a demanda da pessoa está além daquilo. Às vezes, aquilo é uma parte pequena de um problema maior, e às vezes aquilo não é um problema. Às vezes a pessoa fala assim, meu problema é esse. E com um pouco de investigação você fala, esse não é seu problema. Seu problema é outro, e a pessoa, ok. E às vezes o fato dela estar levando aquilo para a terapia é parte do problema. Eu acho que eu vou citar alguns exemplos que expliquem isso. Mas para você conseguir ter esse raciocínio de não se apegar tanto ao que a pessoa fala e conseguir ter uma visão melhor do que está gerando sofrimento nela, porque eu acho que o ponto comum em todo mundo que vai para terapia é sofrimento, né? Dificilmente a pessoa procura terapia se ela está bem. Então, para você ter uma ideia de o que está gerando sofrimento na pessoa, mesmo quando ela não está conseguindo identificar ela mesma, eu acho que você precisa de uma base teórica, e é uma base teórica que te fala o que leva algumas pessoas a sofrerem, o que leva as pessoas a estarem bem, satisfeitas e contentes com a própria vida. A TCA, ela bebe dessas fontes. Essas fontes, elas existem principalmente na psicologia positiva. E eu não sei o quanto vocês sabem de psicologia positiva, mas ela tem esse nome porque ela entende que a maior parte da psicologia, ela trata de doença e problema, enquanto a psicologia positiva tenta entender o que leva a pessoa a estar bem, estar feliz, a estar produtiva, enfim, o termo que eles usam muito é florescer, né, desenvolver as potencialidades. Então, eu acho que é uma literatura muito
útil para a gente, psicólogo. É uma literatura que ela parte de uma metodologia científica rigorosa, então, apesar, às vezes a gente tem preconceito com o nome, que parece uma coisa meio coach, assim, não é. Ainda que os coaches se apropriem muito desse conhecimento, mas é um conhecimento científico de muita qualidade. Então, a TCA bebe desse conhecimento. Um termo que eu entrei em contato da psicologia positiva, que eu trago muito para essa leitura que a gente vai fazer, eles chamam de viver com sentido, que tem a ver com sentido, perceber sentido na própria vida, viver com sentido seria isso. E é interessante pensar a satisfação e o bem-estar dessa forma, porque a palavra felicidade é uma palavra complicada. Eu não acho que é interessante a gente ter como objetivo, nem para a gente, nem para os nossos clientes, trazer felicidade, por dois motivos. Primeiro, que felicidade é um sentimento transitório. Às vezes você está feliz, às vezes não está, acontece um problema, você não está tão feliz mais. E não é muito vantajoso a gente achar que a gente tem que sempre estar se sentindo bem. Isso não é só impossível, mas é perigoso a gente perseguir isso. E segundo, porque essa ideia traz uma ideia de que o sofrimento é ruim, e não é. A gente cresce com o sofrimento. Então, quando a gente está visando a felicidade, a gente perde a oportunidade de crescer. Então, a ideia de felicidade, eu acho que na psicologia ela é ultrapassada, não sei nem se ela já existiu. Mas a psicologia positiva, ela trabalha com essa ideia de viver com sentido. E viver com sentido é basicamente você acreditar que a sua vida vale a pena. É você olhar para a sua vida e falar, ok, não está tudo perfeito, às vezes eu sofro, eu tenho problemas, mas vale a pena viver a vida que eu estou vivendo. Isso é uma percepção, em certa parte subjetiva, né, mas eu acho que é algo que vale a pena ser perseguido. E existe uma literatura, uma construção teórica, que eu acho que é completamente compatível com o behaviorismo radical, porque ela olha para contingências concretas, que tenta descrever o que leva algumas pessoas a ter essa percepção e outras não. Na psicologia positiva, isso é muitas vezes discutido como os pilares. Quais são os pilares necessários para a pessoa perceber que ela está vivendo com sentido? A TCA usa essa ideia também, e na TCA a gente trabalha com 3 pilares. Eu vou citar os 3, mas eu vou falar de só um deles. Os 3 pilares necessários para a percepção de sentido na própria vida dentro da TCA são o pertencimento, que é o que eu vou falar mais, o engajamento, e o engajamento é a percepção de que eu tenho controle sobre o que acontece na minha vida, então não importa só se estão acontecendo coisas boas ou ruins, mas que eu sinta que isso resulte do meu comportamento. Então eu tenho controle sobre a minha vida, isso é um pilar do viver com sentido. E por fim é o propósito, que é definido como a percepção do impacto que eu tenho sobre outras pessoas, o impacto positivo, que é uma ideia assim, o que eu faço tem diferença para outras pessoas, diferença positiva? Se sim, isso me ajuda a ser mais satisfeito com a minha vida. Se não, isso me ajuda, isso me atrapalha de eu ver sentido naquilo que eu estou vivendo. Esses 2 últimos pilares, eu não vou falar tanto deles hoje, tem outros materiais que eu falo mais disso, mas eu quero falar principalmente do pertencimento. O pertencimento tem a ver com relações sociais. A literatura que fala do valor das relações sociais na qualidade de vida, na saúde psicológica e na saúde física é muito grande. A gente sabe hoje que pessoas que se sentem sozinhas, elas adoecem mais, elas vivem menos, elas adoecem vários tipos de doenças diferentes. E elas têm mais predisposição a praticamente qualquer transtorno psicológico, seja depressão, ansiedade. Pessoas que se sentem sozinhas, elas se adoecem mais. Só que é difícil definir esse sozinho, porque sozinho ele não é concreto. Estar sozinho não é estar longe fisicamente de pessoas. Porque você pode ter uma vida que você fica muito tempo sozinho, mas você não se sente sozinho. E você pode estar constantemente cercado de pessoas e se sentir sozinho. Então, a gente não pode definir a solidão ou o convívio social dessa forma. Um termo que ele não é analítico comportamental, mas eu tento trazer ele para análise de comportamento e definir ele mais operacionalmente, que eu acho que define a qualidade das relações, sobretudo do ponto de vista da saúde psicológica, é a aceitação social. Eu defino a aceitação social como um evento, essencialmente um evento reforçador. Ele é caracterizado pela sinalização de aquilo que eu sou ou faço tem valor perante as pessoas, tem valor perante o grupo. Quando a minha experiência, quando eu faço algo, e a consequência daquilo, eu estou falando de uma contingência operante, quando eu faço algo e a consequência daquilo, sinaliza que aquilo que eu faço ou que eu sou tem valor para o mundo, para a sociedade ou para o meu grupo, isso tem um valor de aceitação social. E o contrário da aceitação é a rejeição social, que é a sinalização de que aquilo que eu sou não tem valor, o que é ruim. Isso é rejeição social.
Para vocês terem uma ideia, existe uma literatura muito forte dos efeitos da rejeição social sobre o comportamento, e são vários. Por exemplo, pessoas que experienciam rejeição social, elas tendem a ter problemas cognitivos, problemas de concentração, problemas de processamento de informação, problemas de tomada de decisão. E eu acho que uma forma para vocês que só analisam o comportamento, a maioria de vocês, faz de você pensar o valor disso. Quase tudo que vocês aprenderam sobre efeitos colaterais de contingências aversivas, que é sentimentos negativos e, enfim, empobrecimento de repertório, isso tem a ver não com qualquer contingência, qualquer consequência aversiva, mas sobretudo com a rejeição social. O evento aversivo que preocupa a gente do ponto de vista clínico é a rejeição social. E o evento reforçador que move, eu diria, que quase todos os nossos comportamentos, pelo menos comportamentos que são relevantes do ponto de vista da psicoterapia, é a aceitação social. Então, eu estou partindo de uma ideia, e essa é uma ideia fundamental para as nossas análises dentro da TCA, análises clínicas, é que quase tudo que eu faço, eu eu incluo o penso, porque na análise de comportamento, o pensar é um fazer verbal. Quase tudo que eu faço, penso e falo é movido por eu buscar uma percepção de valor perante as próprias pessoas. Isso entra na discussão de valores, talvez vocês já ouviram, porque é um tema que tem sido muito discutido nas terapias de forma atual, essa coisa do valor, porque quando a gente fala de valor, a gente fala um pouco de idiosincrasia. O que me faz perceber que tem valor não é necessariamente o que a pessoa do meu lado é valor para ela. Então, às vezes, para mim, valor tem a ver com poder aquisitivo. Às vezes, para outra pessoa, tem a ver com desenvolvimento intelectual. Às vezes, para uma pessoa, valor tem a ver com a capacidade que ela tem de cuidar de outras pessoas. Às vezes, para outra pessoa, ela tem a ver com a capacidade de evocar cuidado de outras pessoas. Então, o que faz cada pessoa perceber valor nela mesma difere. Mas, ainda assim, existe uma ideia central de que a gente tem que perceber que a gente tem valor. E isso acontece de forma diferente para cada pessoa. E essa é uma consequência simbólica, então ela tem a ver com processos verbais, que eu vou falar um pouco agora também. E é importante falar isso porque a consequência do valor, da aceitação social, ela não necessariamente tem a cara de uma aceitação social no sentido de parabéns, isso que você faz. Não é assim que isso acontece, porque isso acontece muito pouco. Da mesma forma que a rejeição social, ela nem sempre tem uma cara de reprovação no sentido de isso é feio, isso eu não gostei. Então a gente se sente rejeitado, às vezes, por coisas pequenas, por exemplo. Às vezes você é uma pessoa que o seu valor está muito ligado à ideia de cuidado, e você é uma mãe. E você está dizendo para os seus filhos, sei lá, o que eles podem fazer, para onde eles devem ir, e você está ensinando os filhos o que você acha que é o certo de se fazer, porque o seu papel de mãe é esse. Mas seu filho fala assim, nossa mãe, deixa em paz, eu tenho 18 anos, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é uma rejeição muito forte, porque o que está sendo comunicado nessa consequência? Aquilo que você é, no seu desempenho de papel de mãe, não tem valor para mim. Então, isso vai criar uma contingência aversiva muito pesada, e o repertório da pessoa vai organizar em torno desse tipo de contingência. É esse tipo de contingência que vai gerar o sofrimento que leva a pessoa para o consultório. Então, essa é uma ideia principal, que ela é, de certa forma, importada da psicologia positiva e de outras literaturas que tem a ver com qualidade das relações sociais, mas ela é definida de uma forma muito próxima da análise de comportamento, que a gente está olhando para contingências muito específicas, que é que o nosso comportamento é movido pela busca da percepção do valor que a gente tem perante o grupo. E todas as demandas clínicas têm a ver com isso. Uma ideia que eu acho que isso talvez é uma coisa que a gente olha mais ou menos intuitivamente, mas quando a gente tem clareza disso, isso ajuda a gente a organizar nossas análises, nosso direcionamento clínico, que aí quando a gente olha, por exemplo, para o caso que eu falei lá, a pessoa não está estudando e ela está com problema com a amiga. A gente não só tende a priorizar a questão com a amiga, mas na hora que a gente vai entender por que a pessoa não está conseguindo estudar, na hora que você vai desempacotar esse processo comportamental, existe alguma questão social aí, sempre. Então a TCA tem a percepção de que toda demanda é social. Isso é diferente da FAP. Às vezes algumas pessoas falam assim, a FAP também. Não é. Porque o que a FAP faz ela olha para as demandas sociais e trazem para a relação terapêutica. A TCA não faz isso. A TCA olha para qualquer demanda e traz para o social.
Então a pessoa pode falar, eu estou fumando muito, eu estou com dificuldade para dormir. O que o terapeuta TCA vai perguntar é, o que a sua dificuldade para dormir tem a ver com as suas relações sociais? Se você sabe investigar, você sempre acha uma resposta para isso. Outra, eu acho que eu diria que é uma especificidade da forma que a TCA lida com isso, lida com a ideia de valores e lida com a ideia das relações sociais. Eu vejo que uma coisa que a ACT faz muito é assim, você tenta entender quais são os valores da pessoa, você olha para os comportamentos problemáticos dela. De início, eu já, assim, eu não sou um especialista em ACT, então se eu estiver errado, me perdoe, não estou ensinando ACT, mas pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Você olha os valores da pessoa, olha quais são os comportamentos ditos problemáticos dela e tenta entender de que forma que está afastando ela dos valores dela, para tentar ensinar para ela, ou pelo menos levar ela mais próxima de comportamentos que vão aproximar ela mais dos valores dela. Então, a percepção que você tem é que você está fazendo uma intervenção que está aproximando ela mais dos valores, afastando ela do comportamento que é dito problemático naquele momento da terapia. A TCA, ela trata isso um pouco diferente. O pensamento nosso dentro dessa análise é, se a pessoa está emitindo algum comportamento que de alguma forma é danoso para ela está brigando com pessoas, ela está com dificuldade a dormir, etc, etc, quer dizer, é um comportamento que de alguma forma traz consequências aversivas para ela, é porque as consequências reforçadoras estão mais poderosas para estar mantendo. Porque isso é o básico de uma visão comportamental. O comportamento é mantido pelas consequências. Então, se o comportamento está trazendo prejuízo, é porque o reforçador é mais forte ainda. E se ele é um reforçador tão forte assim, então é porque isso de alguma forma está aproximando a pessoa dos valores dela. Por que que às vezes, se a gente não tem uma visão, uma análise boa de casos, a gente tem dificuldade de mudar comportamentos que parecem problemáticos? Porque se você não tem uma leitura boa do que está acontecendo, você está, na verdade, afastando a pessoa dos valores dela e levando ela para um lugar que ela vai se perceber como alguém que tem menos valor socialmente. Um exemplo esse que eu dei da mãe. Você tem essa mãe que está sendo chata com os filhos. Aí você pode falar assim, eu vou treinar habilidades sociais para ela não encher o saco dos filhos. Ok, você pode fazer isso. Só que a partir do momento que ela vai deixar de encher o saco dos filhos, ela vai deixar de desempenhar o papel que é o papel que mais faz ela perceber como alguém de valor no grupo. No caso, no grupo familiar dela. Então, ela não vai conseguir fazer isso. E às vezes ela vai se sentir culpada. Essa semana eu não consegui, eu briguei com meus filhos de novo. Aí você, nossa, que pena, mas vamos lá, vamos tentar, sabe? Isso parte de uma leitura pobre do caso, porque a leitura, a análise funcional da TCA, ela não só busca construir a aceitação social e os outros pilares, que é o engajamento e o propósito, mas ela tenta entender como que isso já está presente no comportamento da pessoa atualmente, porque de alguma forma está, porque se essas coisas são reforçadores tão poderosos, a gente naturalmente está buscando elas o tempo inteiro, o nosso comportamento está se modelando por essas consequências, e você quer buscar o que isso tem a ver com as demandas. Então, muitas vezes o que você vai descobrir, e por isso que eu acho que às vezes os clientes não sabem relatar a própria demanda, é que aquilo que o cliente traz como demanda é o comportamento mais saudável dele. E deixa eu citar um exemplo muito simples, assim, de um caso que eu atendi certa vez, para vocês entenderem mais ou menos como que é esse raciocínio. O cliente já chegou com a terapia assim, eu vim tratar meu TDAH. Ok, vamos lá. Então me fala dos seus problemas de atenção. Aí ele foi descrevendo assim, você tem dificuldade para ler um livro? Não. Você tem dificuldade para prestar atenção no trabalho? Não. Você tem dificuldade para isso? Não. Eu falei, mas cadê então o seu déficit de atenção? Não, minha esposa reclama muito, porque às vezes eu estou conversando com ela e eu vou. Minha cabeça desliga do que ela está falando e ela reclama que eu não consigo prestar atenção no que ela está falando. Então, a primeira coisa que a gente identificou é que ele tem um TDAH, ele tem uma dificuldade de prestar atenção na esposa. Próximo passo é como é que é o seu diálogo com a esposa. E falando muito superficialmente, a gente descobre que a fala da esposa tem um caráter de rejeição social muito grande. E quando ela fala, você tem TDAH, ela está fazendo isso. Ela pode achar que ela está querendo ajudar ele. Mas o que ela está fazendo é sinalizando que aquele comportamento dele não está sendo legal naquele contexto social. Então, como é que ele se esquiva disso? Ele desliga, ele simplesmente não presta atenção no que ela está falando. Então, nessa leitura, se a gente for pensar assim, bem simplesinha, em termos de contexto social, o comportamento mais saudável dele, que é o que ele está conseguindo fazer, ele não está terminando o casamento, ele não está brigando com a esposa, ele está simplesmente desligando a fala dela. Isso se torna uma demanda terapêutica. Eu tenho TDAH. Mas não é. Aí o pior, aí vocês entendem comigo que se você ficar tentando tratar o TDAH, você vai piorar,
a qualidade de vida dele e o funcionamento psicológico. Então, a ideia de pensar em pilares não é só pensar o que você está buscando, é entender o que já está presente. Então, quando você pensa em pertencimento, principalmente essa questão da busca da aceitação e da evitação da rejeição, vamos pensar assim, não é só o que você deve buscar, embora seja isso. Aí eu já coloco isso, o objetivo da terapia é buscar construir contingências com mais aceitação social e com mínimo de rejeição. Mas não só isso. Mas essas são as ferramentas que você usa para fazer a análise funcional dos comportamentos que já estão acontecendo. Tá. Aí um outro elemento que eu acho que também é muito característico da TCA é assim. Deixa eu pensar um outro caso. Eu estou falando de casos baseados em fatos reais, mas eu estou enxugando muito a fala que é só para vocês entenderem o essencial, mas é claro que existe um contexto mais complexo nesses casos. Por exemplo, uma demanda que é difícil de tratar, relacionamentos abusivos, que é aquela coisa assim, a pessoa chega na terapia, ela está num relacionamento, ela está reclamando da pessoa com quem ela está se relacionando, a pessoa me trata mal, não me dá atenção, tá ruim, me cobra, me proíbe, etc, etc, etc. O nosso impulso imediato e a tendência, às vezes a gente faz isso mesmo até com a terapeuta, falar, larga, tá ruim? Larga. E a pessoa, às vezes ela vai concordar, eu tenho que largar, mas ela não vai largar. Aí ela volta, nossa, ainda tá ruim, não melhorou, nossa, larga. É mesmo, aí não larga, aí você fica nessa. Aí, por exemplo, uma coisa que eu já percebi em várias, principalmente em questões de casamento. A pessoa tá relatando isso, larga. A primeira coisa que eu tento entender é, ok, tem coisas ruins, mas quais são as coisas boas? E geralmente tem. E por algum motivo a pessoa tende a falar mais mal do que bem, ok. No mundo é assim, né? A gente treina as pessoas a reclamar mais do que elas treinam, mais do que a gente treina elas a falar bem. Então, tudo bem. Mas uma contingência que eu sinto que opera é que existe, em algumas pessoas mais do que outras, uma vergonha do fim do relacionamento. E faz sentido, né? Eu tô namorando uma pessoa, eu apresento ela para todos os meus amigos, eu encho o meu Instagram de fotos dessa pessoa, aí eu posto a foto lá, amor perfeito, e lá na praia, olhando pro pôr do sol com essa pessoa, e às vezes as pessoas, eu vou numa festa, mas chama a pessoa também, sabe? Aí você fica criando um monte de contingência social que associa a sua identidade daquela pessoa. Você virar para o mundo e falar assim, olha, não deu certo, fracassei. E é um pouco fracassei mesmo, porque quando eu falo de desempenho de papéis sociais, você está num relacionamento e se envolve um desempenho de um papel muito importante. Então, se o seu relacionamento não funcionou, é muito difícil uma pessoa que sai de um relacionamento sem a sensação de eu fracassei, mesmo que a culpa não tenha sido dela. Mas esse sentimento é forte, é um sentimento de fracasso e de vergonha. E é um sentimento de vergonha que tem a ver com as pessoas vão me julgar mal porque eu estou terminando. Mesmo que tenha algumas que falam termine, mas elas vão me julgar mal. O que a TCA traz a mais para isso? Quando as pessoas às vezes vão falar assim, são mal vistas as pessoas que terminam, divórcio é mal visto, a religião enxerga de uma forma negativa o divórcio. Aí você vai começar a olhar para fenômenos que são culturais, e ok, isso é importante. Só que o que a gente percebe na maioria das vezes é que isso que a gente chama de cultural não é a cultura macro, a mídia, a instituição religiosa. São pessoas importantes e próximas do seu cliente. Então, a pergunta que a gente faz muito para entender, principalmente quando a gente está lidando com isso que a gente chama de crenças irracionais e regras problemáticas, pensamentos irracionais, etc. Tipo, é feio separar é um fracasso. E às vezes um terapeuta comportamental mais tradicional vai falar, isso é uma regra disfuncional, vou modelar outra regra, etc, etc, e ok. Mas o que a gente tenta olhar numa abordagem mais TCA? Qual que é a contingência social que está modelando esse tipo de fala? E geralmente você vai encontrar pessoas próximas. É o pai, é a mãe, é a esposa, é o melhor amigo, é o padre da igreja, são pessoas muito próximas e muito específicas. Se você detecta essas pessoas, e muitas vezes é pai e mãe mesmo, você não está olhando mais para um problema cultural de uma forma que ele parece abstrata e intangível. Você está olhando para uma contingência social específica. Então, a pessoa está vivendo uma contingência social que está gerando um comportamento nela que está atrapalhando ela de tomar uma decisão que é possivelmente benéfica para ela. Então, você vai intervir naquela contingência. Então, às vezes, a intervenção que você vai fazer é ensinar a pessoa a conversar com os pais. Ensinar a pessoa a conversar com um amiguinho da igreja, que está fortalecendo aquele comportamento verbal que se manifesta na forma de uma regra. Eu nem gosto muito desse termo regra, mas enfim, que se manifesta na forma de uma regra
que está atrapalhando ela de tomar decisões que possivelmente são vantajosas para ela. Então, esse é outro sentido pelo qual a TCA tem esse viés social forte. A gente tenta olhar quase sempre para o pensamento, porque a terapia é muito isso, né? A pessoa está falando coisas que a gente acha meio irracional e a gente quer corrigir. Isso a gente faz intuitivamente. Só que em vez da gente ficar corrigindo, a gente olha para as contingências sociais que mantêm isso e tenta ver como que a gente pode mudar essas contingências sociais. Eu tenho um impulso muito grande de falar assim, aí, gente, está entendendo, né, que tudo bem, mas eu vou segurar esse impulso. Se tiverem falas incômodas, vocês me falam no final. Eu quero avançar, enfim. Tá, então, acho que tem dois grandes pilares da TCA que eu quero expor hoje. O primeiro deles é esse olhar para o social, que tem a ver não só com a forma que a gente analisa o nosso caso, mas com a forma como a gente intervém, porque é uma coisa que eu posso dizer com vocês, acho que muita segurança de que eu posso generalizar isso para todos os casos. Toda mudança clínica passa por mudanças sociais. Se nada mudou nas relações sociais do seu cliente, é muito pouco provável que você tenha qualquer tipo de resultado, qualquer que seja a demanda. Se o que a pessoa está vivendo tem a ver com relações sociais e você quer mudar, você tem que mudar relações sociais. Ponto. Sempre. Quais relações são essas? Como são essas mudanças? Varia. Embora varie, sim. Sempre tentando buscar criar contingências com maior grau de aceitação social. Mas sempre. Aí, se tem algum terapeuta assistindo isso, eu peço para você olhar para os seus casos e pensar o seguinte: olha para os seus casos que mais melhoraram, olha para os seus casos que menos melhoraram. Eu tenho certeza que os casos que mais melhoraram, essa melhora foi acompanhada de mudanças significativas nas relações sociais, e os casos que menos melhoraram, essas mudanças não aconteceram. Então, às vezes, quando você fala assim, esse caso eu estou travado nele, o que está travado são as relações do cliente. Às vezes, por alguma questão de você, enquanto terapeuta, não conseguiu enxergar um caminho para mudar elas ainda, tudo bem, continue buscando. Às vezes, porque o ambiente social é difícil mesmo, né? Você está lidando com pessoas que nem estão no seu consultório, então é difícil mesmo. Atender é difícil mesmo. Então, o primeiro eixo da TCA é essa visão do social, e o segundo eixo é a visão, que eu quero falar agora, é a visão que a gente tem de comportamento verbal, que é uma coisa forte na TCA. Primeira coisa que a gente tem que entender, e eu fiquei feliz que a Cristiane falou que vocês já estudaram isso, é que comportamento verbal é comportamento. Isso parece que é uma fala vazia, mas quando a gente para pensar nas implicações disso, isso é totalmente diferente da forma como a gente está acostumado a pensar em comportamento verbal. Eu acho que a melhor forma de entender isso é pensar que o comportamento é ação, é fazer. Quando eu estou falando, quando eu estou pensando, eu estou fazendo algo, eu estou agindo. E esse meu agido, ele é motivado por contingências, ele envolve uma certa, o que a gente poderia chamar de busca de reforçadores. Esses reforçadores, essas contingências vão determinar o que eu falo, o que eu penso. E isso é uma forma não muito intuitiva de pensar o comportamento verbal. Quando você está em casa pensando, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Eu estou fazendo algo. Então, entender o comportamento verbal é falar assim, o que eu estou fazendo e para quê? A gente tende a pensar, uma coisa que eu acho interessante, assim, o Cristiano até falou, eles estudaram Skinner e Seligman, e talvez, não sei se vocês já estudaram em RFT, mas RFT é uma evolução, eu acho que é um refinamento, vamos dizer assim, dos conceitos de equivalência. Geralmente, Skinner e RFT são tratados com visões diferentes do comportamento verbal. Eu não acho que sejam diferentes, eu acho que elas são complementares no seguinte sentido. A visão do Skinner, se você for ler o Verbal Behavior, ele está fazendo principalmente isso ao longo do livro inteiro, é tentando pensar assim, como que contingências do ambiente modelam respostas verbais, antecedentes e consequentes. O foco é no ambiente. Como que o ambiente faz com que a gente fale e pense coisas. Quando você olha para a equivalência em RFT, você está olhando principalmente para o funcionamento estrutural do comportamento verbal, para a topografia. Então, como essas consequências são produzidas? O que acontece naquela fala lá que produz determinadas consequências? Eu acho que são duas ideias complementares. Você deixar de olhar para o ambiente ou deixar de olhar para a estrutura, você está tendo uma visão incompleta do comportamento verbal. Então, as duas coisas são importantes. Eu gosto muito de RFT, eu não me atualizei muito, que a RFT está mudando todos os dias. Eu gosto das ideias básicas da RFT, que é entender o comportamento verbal como responder relacional. Responder relacional é você relaciona coisas verbalmente, e a partir dessa relação, a função dessas coisas que você relaciona muda.
E para isso, e é assim que funciona o comportamento verbal. Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, olha, melhor viagem que eu já fiz na vida foi para Florianópolis. É uma fala qualquer. Eu tenho uma fala minha que está relacionando várias coisas. Florianópolis, viagem, melhor, na vida. Vários estímulos estão sendo relacionados a partir de uma construção verbal. A partir do momento que eu falei isso, a função do estímulo Florianópolis, a função reforçadora aumenta, porque eu associei com o melhor da vida, enfim. Então, eu estou transformando função de estímulos, criando relações entre uns estímulos e outros. E o que a RFT postula é que todo comportamento verbal funciona dessa forma. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a TCA é um modelo terapêutico alinhado com behaviorismo radical. O que está acontecendo quando eu falo isso? Vocês têm um longo histórico de aprendizagem ligado ao behaviorismo radical e vários outros estímulos que estão associados a isso. Eu acho que se vocês estão aqui, eu imagino que seja um histórico predominantemente de reforçador e busca e interesse. Quando eu relaciono a TCA a isso, esse responder de vocês, que está tipicamente associado ao behaviorismo radical, ele também é transferido, as funções são transferidas para o estímulo TCA. Então, interesse, se vocês têm mais interesse em behaviorismo radical, isso vai ser transferido em parte para TCA. Se você odeia behaviorismo radical, provavelmente você não vai querer saber de TCA também. Então, falar, se comportar verbalmente é isso, é relacionar coisas. A partir dessa relação, você transforma a função das coisas que você está relacionando. Isso é comportamento verbal, seja ele público ou privado. Para quê? Acho que a primeira pergunta é para quê que a gente fala e pensa? Para quê que a gente se comporta verbalmente? Essa é uma pergunta complexa, mas é importante a gente saber responder. Uma coisa que eu gosto muito, eu acho que isso é um... Se você quer entender TCA, eu acho que o melhor exercício que você pode fazer é observar duas pessoas batendo papo, qualquer papo, papo em fila de ônibus, papo à toa, e tentar fazer uma leitura funcional e verbal daquilo que elas estão conversando. Porque se você acha que tratar comportamento verbal é só falar de regra ou de metáfora, isso é uma parte pequenininha do que importa para a gente. A gente tem que ter um modelo que ajuda a gente a entender qualquer coisa. Então, quando a gente está falando para comportamento verbal de forma geral, para que a gente fala? Primeiro, comportamento verbal tem funções sociais. Então, eu consigo mudar o comportamento de outras pessoas e isso pode ser vantajoso para mim de várias formas. Pode ser de uma forma mais tradicional de provocar mudanças mecânicas do ambiente, então, pede um iFood para mim e eu tenho acesso à comida fazendo isso. Ou pode ser, por exemplo, eu cheguei atrasado para um compromisso e eu estou justificando o meu atraso e disso a pessoa vai falar tudo bem, não, tudo bem, eu entendo, e eu estou me esquivando de uma rejeição social que seria a punição que a pessoa faria por eu me atrasar. Isso é uma consequência social também que eu consigo através de um comportamento verbal, isso que eu chamo de justificar um monte de relação que eu vou criando para tornar o atraso aceitável. Então, isso é uma das funções do comportamento verbal. Mas nem todas as funções são explicitamente sociais. Então, por exemplo, comportamento verbal ele tem função de... ele participa de tomada de decisões. Então, vamos dizer que você acordou hoje e pensou assim, vai ter uma aula agora, será que eu assisto ou não? Como é que você toma essa decisão? Você pensa, o que eu assistir... Você relaciona, né? Se eu assistir, eu ganho ponto. Se eu assistir, eu posso aprender tal coisa. Se eu assistir, eu vou deixar de procrastinar fazendo tal coisa. Mas se eu não assistir, eu vou ter tempo para fazer tal coisa. Então, você vai criando essas relações vão mudando em função dos estímulos envolvidos, aumenta a probabilidade de algumas respostas, diminui de outras e te ajuda a tomar decisões. A gente faz isso quando são decisões difíceis. Então, por exemplo, eu vou escovar os dentes, você não fica fazendo isso. Mas uma pessoa falou assim, você quer comprar esse objeto caríssimo? Você quer namorar comigo? Você quer, sei lá, você quer investir o seu dinheiro numa aplicação tal? Quando não existe uma resposta com probabilidade imediatamente muito alta, a tomada de decisões, que é um processo verbal, ajuda você a transformar funções e mudar a probabilidade de resposta. Então, são das funções de comportamento verbal. E outras das funções é uma coisa que eu gosto de chamar de dar sentido. Então, por exemplo, você está conhecendo uma pessoa, você está conversando com ela lá no celular, papo legal e tal, e de repente essa pessoa some e fica um dia sem responder. O que é isso? Esse que é isso é um dar sentido. Tem várias coisas que eu posso... O que eu vou fazer? Eu vou ir para minha cama chorar ou eu vou chamar a polícia? Ou eu vou mandar 1000 mensagens para essa pessoa, sabe? O que eu vou fazer? Como eu não sei, eu preciso entender, e esse entender é relacionar aquele fato com outras coisas. Aí isso eu faço pensando, será que essa pessoa achou ruim que eu falei para ela que
Eu gosto disso? Será que essa pessoa não sei o que, não sei o que? Será que ela foi assaltada, não sei o que, não sei o que? Isso é um fazer verbal. Isso eu quero que vocês entendam, é um fazer. Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo alguma coisa, e tem uma função fazer isso. O dar sentido às minhas experiências, que a maior parte do que a gente faz verbalmente, eu acho que é o dar sentido. Eu estou passando por coisas que em parte são novas, geralmente a gente se comporta verbalmente, mais em relação a situações novas do que situações familiares, porque eu não preciso dar sentido para estar... Eu não fico pensando quando eu estou dirigindo, eu não fico pensando quando eu vou tomar banho, eu penso em outras coisas. Eu penso em coisas que são novas para mim, porque eu preciso dar sentido a elas para eu saber como me comportar. Então, grande parte do que a gente faz verbalmente é isso. Isso é o para quê? Para que se comportar verbalmente? Para várias coisas, eu citei algumas delas. E o como tem a ver com a estrutura do comportamento verbal e tem a ver com as relações, com o responder relacional. É interessante pensar que o como varia. Então, por exemplo, eu falei esse exemplo da pessoa que parou de responder. Tá, isso gerou um sofrimento, porque eu estou gostando de responder, de conversar com a pessoa e ela parou de me responder. Aí o meu verbal engaja. O que eu vou pensar? Tem várias coisas que eu posso pensar. Eu posso pensar assim, eu acho que essa pessoa está trabalhando, depois eu converso com ele, posso desligar no celular. Ou eu posso criar horas de teoria. Mas será que essa pessoa, na hora que eu falei tal coisa, ela não gostou disso, mas por causa disso, etc, etc, porque uma vez há 20 anos atrás que eu fiz tal coisa, eu acho que eu sou uma pessoa que tem problemas e por isso as pessoas que se relacionam comigo, etc, etc, etc. Aí eu começo a criar minha teoria. São duas topografias totalmente diferentes de um responder verbal que tem mais ou menos a mesma função. Qual das topografias eu vou emitir? Eu vou dar uma resposta mais simples ou uma resposta mais prolixa? Isso depende do meu histórico de aprendizagem. Porque qualquer que seja o meu comportamento verbal naquela situação vai depender do que eu aprendi. Eu posso ter sido ensinado pelas minhas contingências sociais verbais a responder de formas mais simples, porque isso é uma coisa importante do comportamento verbal. Ele não brota da gente, ele não é natural. A gente aprende. A gente não só aprende a falar, mas a gente aprende a falar de determinadas formas. Então, eu aprendi a falar, eu aprendi a relacionar verbalmente de uma forma mais simples ou de uma forma mais prolixa, de uma forma mais positiva ou negativa, de uma forma mais resolutiva ou de uma forma mais aberta. Eu falo fazendo perguntas ou dando respostas. Eu falo assumindo responsabilidade do que está acontecendo ou culpando outras pessoas. Isso são diferentes formas de relacionar eventos verbalmente, que a gente aprendeu a fazer algumas coisas mais do que outras. Então, isso tem a ver com a aprendizagem, tem a ver com o nosso ambiente social, tem a ver com a nossa criação. Mas aí, isso eu acho que é uma visão geral, assim, do olhar behaviorista radical sobre comportamento verbal. Mas a TCA, eu acho que ela puxa isso para duas visões específicas que ajudam a gente a ter um olhar clínico diferente. Primeiro, quando você olha para o comportamento verbal como comportamento social, volta naquela ideia que eu falei, de quando a pessoa tem esses pensamentos, aí vamos dizer que seu cliente chegou na consulta e ficou lá teorizando 1000 horas sobre as pessoas me abandonam, ninguém gosta de mim, que a pessoa parou de me responder, tem algo errado comigo, etc, etc, etc. O nosso impulso é ficar corrigindo o que a pessoa está falando. Isso é uma coisa muito forte na gente, não só no consultório, mas na vida. Quando a pessoa fala alguma coisa que a gente julga negativa, por querer ajudar a pessoa, a gente tende a ficar corrigindo o que ela está falando. Isso não só quase nunca funciona, mas é extremamente invalidante, porque isso é a base da terapia cognitiva, né? Que eu acho que eu já sinalizo agora que eu não simpatizo muito. Mas isso não só não funciona muito, mas tende a ser invalidante, porque por trás disso existe uma ideia de que isso que você está pensando está errado. O seu comportamento está errado. Isso é uma forma de rejeição social. E não funciona muito, na maioria das vezes. Então, o que a gente, a partir desse olhar, numa visão mais TCA, a gente faz? Você olha que contingências sociais estão modelando esse tipo de comportamento verbal e como que eu posso mexer nessas contingências para mudar esse comportamento verbal. E uma coisa que sai daí, e eu já adianto isso para vocês, é que a maioria das intervenções da TCA é conversa sobre. Porque quando você está olhando assim, determinadas contingências sociais modelam determinados comportamentos, e eu quero ensinar um comportamento novo para o meu cliente, e aparentemente as contingências para modelar esse comportamento novo não estão presentes, o que é meu papel como terapeuta? Levar a pessoa a entrar em contato com essas contingências. E essas contingências do mundo real são conversas. O que modela o nosso comportamento é conversar, é bater papo, é escutar pessoas, é falar coisas. E ter a nossa fala consequenciada.
Então, a intervenção, na maioria das vezes, conversa sobre isso. Fala sobre isso com seus amigos, fala sobre isso com a pessoa, liga para ela e conversa sobre isso, fala com seus pais, fala com seu colega. Ah, eu acho que o meu atendimento enquanto terapeuta está todo errado. Pega seu colega terapeuta e fala sobre isso. O fale sobre isso é uma instrução muito comum na terapia TCA. E é uma instrução aberta intencionalmente. Porque a ideia não é você falar o que a pessoa tem que falar. É você ativar as contingências sociais que vão modelar comportamentos verbais que são de interesse para você. E às vezes o resultado é muito mais poderoso, porque são contingências ricas, do que você ficar modelando uma fala específica com um reforçador específico, enfim. Então, isso é um olhar da TCA sobre comportamento verbal. Agora, um outro olhar, isso é uma coisa que eu acho que seria a característica mais única da TCA, que isso eu acho que não existe em nenhuma outra terapia, nem parecida, nem intuitivamente, que é um conceito que a gente usa, que é o conceito de repertório abrangente. Eu vou tentar explicar para vocês o que é. Vamos dizer que essa pessoa que sofreu ghosting, ela tem essa leitura prolixa, ela fica, por que será, nananã, e ela fica horas tentando, ela fica uma sessão inteira explicando para você a teoria dela do porquê que ela acha que isso aconteceu. A fala dela é prolixa. Por que a gente chama essa fala prolixa dela de repertório abrangente? Porque eu entendo que o responder relacional prolixo não é a forma como ela fala sobre o ghosting, ou sobre o fato ter sido ignorado. É a forma como ela fala, ponto. É a forma como ela fala sobre tudo. Então, na hora que ela vai emitir um comportamento, por exemplo, se ela vai fazer um pedido, emitir um comportamento social, ela vai fazer de forma prolixa. Se ela vai tomar uma decisão, ela vai fazer de uma forma prolixa. Se ela vai te contar do filme que ela assistiu, ela vai fazer de uma forma prolixa. Então, isso é um repertório abrangente, porque não tem a ver com o jeito que ela fala sobre uma coisa, é o jeito dela falar. Coloquialmente falando, o repertório abrangente é o jeito de falar. O que é repertório abrangente? É o jeito que a pessoa fala. Mas mais tecnicamente falando, o que é repertório abrangente? É uma unidade verbal relacional que está presente em falas das pessoas em vários contextos, com vários tipos de funções. Tem a ver com os comportamentos sociais, tem a ver com como ela faz pedidos, como ela expressa incômodos, como ela dá sentido à própria experiência, como ela toma decisões, como ela gera o próprio comportamento. Por que tem esse nome repertório abrangente? Se ela fala assim sobre tudo e para tudo, é fácil imaginar que isso vai afetar várias demandas dela. Então, por exemplo, vocês acham que essa pessoa que tem uma fala prolixa, ela tende a ter dificuldade de dormir? Eu acho que sim. Porque a hora que você vai dormir, você dá uma pensadinha antes de dormir, a menos que seja uma pessoa que desliga. Mas às vezes a gente vai pensar. A pessoa fala assim, nossa, o que eu tenho para fazer amanhã? Aí ela entra numa corrente de pensamento que vai deixar ela acordada. Então, às vezes, ela vai ter dificuldade para dormir. Ela vai ser uma pessoa que ela vai ser, às vezes, percebida como chata. Porque ela vai conversar com você e ela e não deixa as pessoas falar. Ela vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de tomar decisões e fazer escolhas. Porque como ela abre muitos parênteses para fazer escolhas, parece que tudo que ela vai escolher tem muita coisa em jogo. Então ela paralisa. E ela vai ser uma pessoa mais ansiosa. Então, às vezes, você vai encontrar demandas assim, eu estou num relacionamento ruim, estou com dificuldade de largar. Eu estou com dificuldade para dormir. Eu não estou satisfeito com o meu emprego, mas eu não sei se eu saio dele. E quando você vai olhar o funcionamento verbal da pessoa, existe essa unidade verbal que eu estou chamando, que é um termo qualquer, né, mas é um termo pragmático, vamos dizer, de um comportamento prolixo que está por trás de todas essas demandas. Então, isso eu acho que talvez são vários motivos, mas isso é um dos principais motivos que a gente chama de TCA de uma terapia comportamental abrangente. Porque, primeiro, eu uso essa unidade de análise do comportamento verbal para integrar várias demandas, e se eu consigo intervir nessa unidade de comportamento verbal, eu consigo afetar várias demandas com uma só intervenção. E, nesse sentido, ela é abrangente também. Então, o que uma terapia TCA não faz? Fala assim, você está com problema de trabalho? Vamos falar do problema de trabalho. Resolveu o seu problema de trabalho? Vamos falar do seu relacionamento. Mas estou com dificuldade de dormir. Ok, então a hora que a gente acabar de falar do seu relacionamento, a gente fala do sono. Isso não acontece na terapia TCA. O que acontece na terapia TCA? Você vai falar de várias coisas, e geralmente para você pegar esse jeito de falar da pessoa, você tem que ouvir ela falando de várias coisas, porque você vai encontrando denominadores comuns. E às vezes você só encontra isso quando você muda de assunto. Eles falam, nossa, parece que o jeito que a pessoa fala da série é parecido com o jeito que ela fala do casamento dela, que é parecido com, sei lá, com
A viagem, o jeito que ela relatou a viagem que ela fez, por exemplo. Tem alguma coisa em comum ali. E essa coisa em comum parece ter a ver com várias demandas dela. Então, essa coisa em comum, esse jeito de falar, o que a gente chama de repertório abrangente, e idealmente, não que a TCA faça só isso, mas idealmente a gente busca muito intervir nesses repertórios. E a gente faz como? Ensinando um jeito diferente de falar. Por exemplo, eu atendi um cliente certa vez, que ele tinha vindo de 6 anos de análise. E ele era um cliente com uma fala muito interessante, ele parecia trazer muito autoconhecimento, assim, não, porque a falta do meu pai na minha infância fez com que eu tenha sido criado de tal forma, e hoje eu sinto que tenho dificuldade para fazer tal coisa. E eu achava isso massa, eu reforçava muito esse tipo de fala, porque para mim ele estava revelando autoconhecimento. Mas o que eu percebi com o passar do tempo? Ele trazia problemas reais, problemas financeiros, problemas de relacionamento, e não parecia conseguir sair deles. E o que eu percebi que tem a ver com o jeito de falar dele? Ele só falava de passado. Ele não tinha nenhuma fala na sessão, às vezes você percebe repertório abrangente pela ausência de outras falas. Então ele não tinha nenhuma fala na sessão assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa para resolver tal problema. Ele não tinha um comportamento de planejar, ele só tinha um comportamento de retrospecto, que certamente foi muito modelado por 6 anos de análise, né? Vamos olhar para trás, vamos olhar para trás, vamos olhar para trás, vamos olhar para trás. Então ele era excelente em olhar para trás, mas ele não era bom em olhar para frente. Então o que a terapia vai fazer? Vai ensinar ele a fazer planos, a olhar para o futuro e decidir ações. E a partir do momento que a terapia vai fazer isso, talvez ela consiga mexer no relacionamento, mexer em questões profissionais e financeiras, às vezes sem falar delas. Então, uma coisa que a gente pega, a gente ouve às vezes numa terapia TCA, é o cliente relatar melhoras em áreas em que não foram feitas intervenções diretamente, porque você lidou com os repertórios subjacentes que estavam atrapalhando aquela área de desenvolver. Então, isso é uma coisa muito forte da TCA. A gente, na TCA, isso é uma habilidade muito difícil, mas o bom terapeuta TCA vai aprendendo a fazer isso, isso melhora muito nossos atendimentos. A gente não presta atenção só no que a pessoa fala, mas em como ela fala. Por isso que às vezes até é difícil dar supervisão em TCA, porque na hora que você vai me contar o seu caso, você vai me contar com o seu jeito de falar. Então eu não tenho acesso ao como que a pessoa está te contando aquilo, e às vezes aquela parte mais importante. Mas, enfim, aí depois eu posso falar um pouco mais dessa ideia de supervisão, mas é para vocês entenderem que é essa ideia do repertório abrangente. Então, isso é uma característica forte da TCA. Você olha para o jeito da pessoa falar, entende como isso está ligado às demandas, e você vai ensinar repertórios diferentes, e aquilo pode afetar várias demandas diferentes. Aí uma coisa que é legal, que eu acho que é até talvez divertido, assim, da terapia TCA. Esse ensinar repertórios diferentes, tem várias formas que você pode fazer isso. Então, por exemplo, esse cliente meu que não sabia fazer planos, que ele estava sempre fazendo retrospectiva de passado. A intervenção mais simples que eu posso fazer para isso é simplesmente falar assim, e aí, o que você vai fazer? E o que é interessante pensar nisso? Eu falo assim, e aí, o que você vai fazer? Aí ele vai falar assim, não sei. Ou então ele vai falar assim, vou dar uma fala vaga, porque ele não tem esse repertório ainda. Eu tenho que conversar com ela, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que, sei lá. Aí você pode fazer perguntas, como? Como é que você acha que você pode fazer isso? Quando você vai fazer isso? Aí você vai fazendo perguntas que modelam um repertório que estava deficitário no repertório dele. Então você está fazendo uma coisa que parece uma conversa muito natural, e aí, o que você vai fazer? Quando? Como é que vai ser? Mas você tendo consciência de qual que é o seu objetivo naquele momento, de quais são os repertórios em questão, de o que você quer modelar, você consegue direcionar esse bate-papo da terapia de uma forma muito mais produtiva. De forma geral, a maior parte da terapia é bater papo. Você está batendo papo com o seu cliente. Mas se você tem clareza dos seus objetivos terapêuticos em termos de construção de repertório verbal, você direciona muito melhor. Então, por exemplo, vamos pensar esse cliente prolixo. Aí você quer modelar nele uma fala mais objetiva. Você tendo clareza disso, você sabe que você não pode ficar fazendo pergunta demais para ele, porque se você fizer isso, você vai ensinar ele a abrir muitos parênteses, e você tem que reforçar a qualquer momento que ele conseguir te dar uma resposta mais simples. Você vai fazer tal coisa? Acho que vou. Ótimo. Adorei essa resposta. Acho que faz sentido mesmo. Então, você direciona esse bate-papo natural de uma forma que você está modelando aquele comportamento do seu interesse. Você pode fazer isso de forma mais estruturada, então você pode dar tarefas de casa. Então eu quero que você faça uma lista de planejamento de tudo que você pode fazer na próxima semana para atingir esses objetivos, etc, etc. Você pode transformar isso em tarefas de casa, você pode levar isso para contingências naturais. Então, por exemplo,
Que contingências naturais modelam o comportamento de fazer planos? Conversar com pessoas sobre o que você vai fazer. Então, eu posso dar uma tarefa de casa que é, escolhe um amigo que você acha que é um amigo que tem muitos planos e fala para ele o que você tem de plano para sua vida. Isso pode ser uma tarefa de casa extremamente poderosa em modelar repertórios que são de interesse para os objetivos terapêuticos. Então, pensar em repertórios abrangentes te permitem vários tipos de intervenção que, às vezes, descolam um pouco da demanda imediata. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou insatisfeito com a profissão. E você não fica só falando profissão, 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 profissão. Você, às vezes, faz essa intervenção assim, fala com seus amigos do plano que você tem para a viagem que você vai fazer. E parece uma coisa simples, mas você está modelando repertórios que são extremamente importantes para aquela pessoa. Nossa, dá vontade de falar muita coisa sobre isso, mas eu quero adiantar, são 10h10, eu quero em 20 minutos concluir, para dar tempo da gente conversar, porque eu acho que essa parte de conversa vai ser importante também. Então, eu falei dos 2 dias principais da TCA, que é a forma como ela olha para o social, a forma como ela olha para o verbal, e agora eu quero falar de algumas posturas gerais do terapeuta, de como que eu entendo que ele deve funcionar trabalhando dentro da perspectiva da TCA. Uma primeira, aí eu vou dar uma prescrição, que é uma prescrição que ela é comum, mas eu acho que ela nem sempre é respeitada. São 2 prescrições, que é, primeiro, eu não acho que o terapeuta deva julgar o cliente nunca. Eu acho que muita gente concorda com isso, nem todo mundo consegue fazer. E eu acho que o terapeuta tem que validar tudo que o cliente fala, tudo. E eu acho que eu dei uma base para justificar essas 2 instruções. Primeiro, se eu entendo que o sofrimento psicológico tem a ver com excesso de rejeição e falta de aceitação, para que eu vou rejeitar meu cliente? No máximo, quando eu falo assim, isso que você está fazendo está errado, o máximo que eu vou estar fazendo é reproduzindo contingências problemáticas do ambiente natural dele. Então, meu cliente fala assim, eu estou traindo meu marido. Nossa, você, né? Você está destruindo o seu casamento. E às vezes eu acho que eu falando isso, eu estou ajudando a pessoa a parar de fazer aquilo. Mas eu estou só reproduzindo a contingência que levou a pessoa para a terapia. Então, não. Não consigo enxergar uma situação em que você virar para o cliente e falar assim, isso é feio, isso é errado, e seja útil terapeuticamente. Então, não. Ao invés de fazer isso, validar tudo. O que é validar, na minha visão, e eu acho uma visão TCA e analítico-comportamental? É você fazer uma análise funcional que legitima qualquer comportamento, qualquer fala, qualquer sentimento. Então a pessoa fala assim, nossa, às vezes eu sinto que eu odeio meus filhos. O que você vai fazer? Como é que você valida isso? Você vai investigar o contexto de vida da pessoa, investigar as contingências que estão gerando esse sentimento na pessoa e falar assim, olha, nesse contexto tal, 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 tal e tal, eu entendo que é muito difícil você não odiar seus filhos. A pessoa fala assim, eu quero me matar. Eu falo, nossa, eu entendo que você está tentando fazer isso, está tentando fazer isso, nada funciona. Parece que tudo está dando errado na sua vida. E todo feedback que as pessoas estão dando para você é que você está atrapalhando elas, então eu acho que se eu tivesse no seu lugar, eu ia querer me matar também. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou falar para meu cliente que está certo ele querer se matar? Ele não vai lá e vai se matar também? Não vai. Por quê? Porque esse sentimento ruim, ou esse comportamento problemático, ele parte de uma contingência pautada em controle aversivo e rejeição, e quando você fala assim, tá tudo bem você pensar isso e sentir isso, você está criando uma contingência contrária. Então você não só vai estar criando uma aceitação social que vai enfraquecer o efeito das contingências aversivas do ambiente natural, mas você vai fazer isso de uma forma promovendo autoconhecimento. Na TCA a gente chama de validação analítica, porque não é aquela validação assim, nossa, isso é paia, né? Nossa, deve ser difícil isso mesmo. Não, você vai explicar por que é paia e por que é difícil. E para explicar, você tem que investigar. Então, você não valida sem investigar. Isso é uma postura geral. Então, você valida tudo. Então, por exemplo, você fala assim, o meu cliente está, por exemplo, nesse relacionamento abusivo e ele não quer sair, eu sei que está fazendo mal para ele, mas ele não quer sair. Qual que é a minha visão? Eu falo assim, olha, se ele não quer sair, é porque está fazendo mais bem que mal. Se você não está enxergando isso, investiga melhor. Se você investigar melhor, você vai entender as contingências que estão fazendo essa pessoa tomar essa decisão. Depois que você entender, você vai validar a pessoa, você vai falar assim, olha, eu entendo que esse relacionamento está ruim, mas é importante para você por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Depois que esse cliente recebeu esse acolhimento terapêutico e tem um entendimento melhor do que está acontecendo, aí você tem condição de tomar decisões para talvez mudar alguma coisa. Mas sem isso, qualquer intervenção, eu acho que é um tiro no escuro. Então, isso é uma primeira postura da TCA.
Uma segunda postura principalmente quando a gente está falando de comportamentos verbais e repertórios abrangentes, eu tenho esse entendimento, assim, todo comportamento é certo. Se a pessoa está pensando negativo, isso é certo, porque a contingência modelou, então é certo, está produzindo reforçadores. Se ela está brigando, isso é certo. Eu acho que não cabe à terapia falar assim, isso que você está fazendo está errado. Mas eu não falo não só do ponto de vista de validação, mas do ponto de vista de estabelecimento de objetivos terapêuticos. Eu acho que não é papel do terapeuta falar assim, olha, o jeito certo de lidar com a situação é esse, eu vou te ensinar, vamos treinar ele. O que eu acho que faz mais sentido? A gente focar no novo. Então, por exemplo, quando eu estou olhando meu cliente que só fala do passado, é ruim olhar para o passado? De jeito nenhum. Você aprende muito olhando para o seu passado. Mas isso é uma coisa que ele sabe fazer bem e ele não sabe olhar para o futuro. Então, vou ensinar ele a olhar para o futuro, não é porque é o certo, é porque é o novo. Vamos pensar num cliente que ele se culpa por tudo. Ah, isso é culpa minha, deu errado porque é culpa minha, o relacionamento estragou foi culpa minha, meus pais estão brigando, a culpa é minha, tudo é culpa minha. É errado pensar assim? Não. Porque quando você fala que a culpa é sua, vocês colocam numa posição de mudar. Se a culpa é minha, o que eu posso fazer para mudar? Então, errado não é, mas traz um sofrimento. E às vezes você não vai conseguir fazer essa mudança. Então, o que eu vou ensinar ao cliente? Vou ensinar um jeito novo. Qual que é o jeito novo? É culpar os outros. A TCA trabalha com essa ideia. Então, o que eu pegaria um cliente que se culpa demais? O que eu tentaria, que repertório abrangente que eu ensinaria ele a fazer? Pôr a culpa em todo mundo. Então, a culpa é do governo, a culpa é dos seus pais, a culpa é de todo mundo, menos sua. Aí fala assim, mas é certo ensinar a pessoa a culpar todo mundo? Não importa se é certo. O que importa? A pessoa já sabe culpar ela mesma, então a partir do momento que eu vou ensinar ela a culpar os outros, ela vai ter 2 repertórios que ela pode usar. Se ela tem 2 repertórios bem modelados, naturalmente esses repertórios vão se combinar e vão se organizar de um jeito que ela vai ter um comportamento mais rico e mais sofisticado, e ela vai conseguir, por intermédio de contingências naturais, equilibrar a atribuição de culpa e responsabilidade dela. Então, o que eu, terapeuta, não vou fazer é falar assim, até que ponto é culpa sua e até que ponto é culpa dos outros. Porque se eu trazer essa pergunta, a resposta da pessoa vai ser sempre, não, é minha. Porque ela vai fazer o que ela já sabe fazer. Eu vou simplesmente ensinar um comportamento novo, entendendo que ela vai integrar isso a um repertório que ela já tem, que era certo, mas com esse novo repertório ela vai conseguir se comportar ainda melhor. Então, o foco da TCA não é ensinar comportamentos certos, é enriquecer o repertório verbal, sempre. A metoterapia é enriquecer o repertório verbal. Uma outra postura da TCA é aquilo que a gente chama de transparência ativa. Transparência ativa é uma coisa que todo mundo acha que faz, eu acho que pouquíssimas pessoas fazem, que é, tudo que você está pensando, você fala para o seu cliente, tudo. E esse tudo tem uma exceção, que eu vou colocar, mas vou aprofundar, que é menos julgar. Se você está julgando o seu cliente, não fala isso para ele. O que você tem que fazer? Você tem que entender que você não está entendendo bem o caso, investigar mais e conseguir validar. Mas aí você não fala para o seu cliente que você está julgando ele. Mas esse tudo, então, é o quê? Tudo é assim, por exemplo. O cliente, eu quero estudar, mas eu estou falando da minha amiga. Em vez de você falar assim, então vamos falar da sua amiga, ou então vamos voltar para os estudos, e você está em dúvida de qual que é o melhor caminho, você traz a dúvida para o cliente. Você fala, olha, você chegou na terapia falando isso, e agora você está falando da sua amiga, e às vezes eu tenho a sensação de que você está falando isso porque é mais fácil você falar disso do que você falar dos estudos. Em alguns momentos eu tenho vontade de te trazer de volta para esse tema, mas eu não sei se eu vou estar te invalidando em um problema que talvez seja mais importante para você. Sabe, você compartilha esse processo de tomar as decisões com o cliente. Então, o que é uma terapia pouco transparente? É uma terapia que o terapeuta faz isso tudo sozinho na cabeça dele, ou às vezes com o supervisor dele, e só passa a intervenção para o cliente. O que é uma terapia que eu entendo que é transparente, principalmente ativamente transparente? Você toma as decisões junto com o cliente. O que eu gosto de falar é, você transforma seu cliente no seu supervisor. Você está com uma dúvida no caso, você pergunta para o cliente. Eu acho que a medida da transparência ativa é, você foi para uma supervisão, e você falou 1000 coisas do caso para o seu supervisor. Eu acho que é isso, acho que a pessoa pode ser isso, parece que ela tem dificuldade disso. Eu pensei em fazer isso, mas eu não sei se é uma boa ideia. Eu, como supervisor, eu penso assim, isso tudo que você me falou, você já falou para o cliente? Se a resposta é não, quer dizer que você não está sendo suficientemente transparente. Então, a terapia TCA é uma terapia muito mais democrática, eu acho. É uma terapia que o cliente se engaja mais. Porque uma queixa que eu vejo comum de clientes em relação à terapia é, o meu terapeuta fala pouco. E às vezes a gente acha que ser terapeuta é você ficar 6 sessões ouvindo o cliente falar para você investigar,
e depois da sexta sessão você traz uma técnica para intervir baseado na sua investigação. Não é. Se você faz uma investigação transparente, compartilhando hipóteses, olha, eu acho que é isso, mas eu não sei se é. O que você acha? Se você faz uma investigação transparente, você tem uma conversa que ela é mais interventiva e deixa o cliente muito mais à vontade, é muito mais interessante para ele. Clientes de terapia TCA, geralmente, eles não abandonam. Eles falam, já passei por várias terapias, cheguei agora eu sinto que eu estou me situando melhor, porque eles se sentem mais à vontade, parece que a coisa faz mais sentido para eles, eles sentem mais autoria no que eles estão fazendo. E, por último, uma postura terapêutica que eu acho que é importante na TCA é você trazer todo esse entendimento do papel do social e o papel do verbal no funcionamento humano para o seu comportamento enquanto terapeuta. Então, o que está acontecendo enquanto eu estou atendendo uma pessoa? Eu estou emitindo comportamentos verbais sob controle de uma contingência social. Se eu quero ser um terapeuta melhor, eu tenho que expandir o meu repertório verbal. Como é que eu vou fazer isso? O que as pessoas fazem que eu acho que é a pior forma possível? Você vai assistir cursos e aulas e livros de coisas que você já sabe. Assim, nossa, eu adoro arte, então eu vou assistir 1000 cursos de arte, ler todos os livros da arte e vou decorar a coisa que eu já sei 1 milhão de vezes. O que eu acho que é uma postura mais interessante? Você fala, nossa, eu adoro análise de comportamento e odeio psicanálise. Se você odeia psicanálise, não só psicanálise, qualquer coisa, mas se você odeia psicanálise é porque você não entende. É porque quando você está lendo, aquilo não faz sentido para você. Se não faz sentido para você, a partir do momento que você estudar psicanálise e conseguir entender alguma coisa, você tem uma garantia que você está aprendendo alguma coisa realmente nova. Então, o seu repertório ele enriquece mais a partir do seu contato com aquela literatura nova do que com aquela literatura antiga. Isso vale não só para conhecimento da psicologia, mas no mundo externo, sabe? Então, eu me dou muito bem com meus amigos, mas aquela galerinha lá é uma galerinha meio fútil, eu tenho dificuldade de conversar com eles. Então, se você entrar naquela galerinha que você não se identifica e se expor àquela contingência e tentar desenvolver um repertório de comunicar com eles, isso é enriquecer seu repertório. Então, o que o terapeuta TCA é estimulado a fazer? Enriquecer repertório, expandir contatos sociais, ter contato com muitas pessoas diferentes, com muitas ideias diferentes, encarar situações difíceis para ele, falar sobre o que está sendo difícil para ele, encarar problemas, estar ruim, fala. Isso tem a ver também com a forma como a gente transita socialmente. Então, a TCA, ela é não só uma ideia de terapia, mas ela tem se organizado enquanto um grupo, e a função desse grupo é, em grande parte, fortalecer as contingências de aceitação social da prática da terapia e enfraquecer de rejeição. Porque ser terapeuta é uma posição de muito controle aversivo, e quem aqui é terapeuta sabe disso. Muito medo. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso fazer isso? E é engraçado que quando a gente pensa nos medos que a gente tem na clínica, às vezes o medo não é nem de fazer alguma coisa que prejudique o caso, é de fazer uma coisa que o super bam da análise do comportamento, se ele estivesse assistindo o seu atendimento, ele ia falar, que coisa feia, isso não é análise do comportamento, sabe? A gente fica com isso como se fosse internalizado, assim. Isso trava muito a gente, porque o nosso comportamento verbal é modelado por uma comunidade que, em grande parte, é muito aversiva, né? E é. Hoje menos, mas ainda é uma comunidade, em grande parte, aversiva. Então, o terapeuta TCA, ele é levado a quebrar um pouco desse controle aversivo, e isso é quebrado a partir do falar sobre, e criando contextos sociais nos quais o ato de atender possa ser discutido com mais liberdade, mais tranquilidade. Nossa, falei muito. Tá. Cristiane, o que você acha? A gente abre para discussão? O que você acha que seria legal agora? Você, quem sabe? Você acha que você conseguiu falar um pouquinho de cada coisa, daquelas coisas que vão fomentar nossas dúvidas? Se não, tiver assim, alguma coisa eu falei tudo, mas eu preparei meio que um step aqui, que se eu falasse em pouco tempo, eu deixei um pequeno exemplo de caso clínico para ilustrar algumas dessas ideias. Aí eu posso falar desse exemplo agora ou posso partir direto para a discussão? O que você prefere? Acho que você poderia falar, porque fomenta as nossas dúvidas. Tá bom. Eu já tenho algumas anotadas. Tá bom. Tá, gente, então, inclusive, vai deixando anotadinho aí, conforme vocês forem tendo dúvida, que aí na hora que a gente for discutir dúvidas, talvez seja semelhante uma da outra, né? Vai deixando aí anotadinho.
Anotem dúvidas e incômodos. Eu gosto muito de ouvir incômodos. Tipo, eu não gostei disso, isso não faz sentido para mim, isso me incomodou. Quero ouvir esse tipo Faz de feedback sentido, também. né? Sim, sim. Tá ótimo. Então, conta Tá, um caso pra tá. gente. Assim, esse caso ele é baseado em fatos reais, mas é só uma organização para vocês entenderem como todas essas ideias se integram mais ou menos na construção de um caso clínico. Então, uma pessoa que eu atendi é uma mulher que ela buscou terapia porque ela está profissionalmente perdida, ela mora no exterior e ela trabalha com limpeza de casas, que no exterior paga-se bem, e ela é casada com um estrangeiro, só que ela quer mudar de profissão, porque ela não quer mais limpar casas, enfim, ela quer explorar outras coisas. Tá. Aí a gente começa a conversar, ok, e aí? O que você já pensou sobre isso? Quais são as suas possibilidades? O que você quer fazer? A primeira coisa que eu percebi nessa pessoa é que quando ela vai compartilhar essa tomada de decisões, é tipo assim, tal coisa paga bem, tal coisa isso, etc, etc. Mas não existe muito uma fala, eu quero fazer isso, eu tenho vontade disso. Isso não aparece na fala dela. Então, rapidamente, eu percebi isso como um repertório deficitário. Para testar essa hipótese, eu comecei a perguntar sobre outras coisas. Para onde você tem vontade de viajar? Como é que você gostaria que fosse o seu relacionamento? E a pessoa não vai conseguindo responder essas perguntas. Então, eu percebi esse déficit abrangente de um repertório eu quero. E tem a ver com essa dificuldade que ela está trazendo, que é tomar uma decisão profissional, porque é muito difícil você escolher uma carreira se você não sabe o que você quer, né? É uma primeira investigação que foi muito interessante nesse caso, foi que essa pessoa foi criada por pais relativamente rígidos e pais que não escutavam o eu quero. Porque é interessante você pensar assim, como é que a gente aprende? Que eu quero parece uma coisa tão simples, né? Eu quero ir para a Europa, eu quero um sorvete de chocolate, eu quero me casar, eu quero tirar o fim de semana para descansar. Parece uma coisa fácil de dizer, mas é fácil para quem aprendeu. A gente tem que aprender a falar isso. E essa pessoa não aprendeu, por quê? Porque as contingências sociais que deveriam ter ensinado elas, principalmente familiares, o eu quero dela não tinha valor. Então, dentro de casa, pai e mãe, eu quero, não importa. Era uma criação muito rígida, o que o pai e a mãe quer é o que vale, se essa pessoa reclamar, ela era punida, e ela conseguiu me descrever vários exemplos de ser punida por querer uma coisa, se incomodar com alguma coisa, pedir alguma coisa, isso foi muito punida ao longo da vida. Não surpreendentemente, ela se casou com um homem que também reforça muito pouco isso. Então, é um homem que manda muito na casa, e quando ela tenta tomar alguma decisão, a gente podia fazer tal coisa, cara, não, tal coisa, por causa disso, isso. O querer dele é super refinado, esmaga a tentativa dela de qualquer coisa, e não reforça o comportamento dela. Então, ela não tem esse comportamento de eu quero, aí a gente descobre que estava afetando não só a situação profissional, mas o relacionamento era um relacionamento ruim, em vários pontos, mas as pessoas não conseguiam nem dizer o que ela queria que mudasse. Tá, qual que é um dos objetivos principais meus da terapia? Ensinar ela a falar eu quero. Só que o que é interessante? Nesse momento, que é o momento que ela chegou na terapia, porque está mais crítica, a pessoa geralmente chega na terapia quando ela está passando por algum tipo de crise, o eu quero está faltando nos ambientes nos quais é mais difícil. Por exemplo, decidir uma carreira é uma coisa super difícil. E impor a sua vontade num relacionamento de uma pessoa que não está disposta a te ouvir e ela tem opiniões muito bem formadas e rígidas sobre tudo, é muito difícil. Então, se eu quiser começar a minha intervenção fazendo, vai lá e fala para o seu marido o que você quer, isso vai ter um resultado muito difícil, porque vai ser difícil, a pessoa vai sentir ansiedade, ela não vai conseguir se colocar, mesmo que eu faça um roleplayzinho na sessão, e na hora que ela for falar, aquele comportamento dela vai ser punido. Aí que é interessante pensar em TCA num caso desse, que você começa a modelar o eu quero em contingências mais simples. Então, eu posso começar primeiro a conduzir minha conversa terapêutica com para onde você tem vontade de viajar? O que você gostaria de fazer nesse fim de semana? Eu posso fazer isso através de tarefas, por exemplo, uma tarefa que eu passei para ela foi: imagina que você tenha um dia perfeito, que tudo de perfeito aconteça no seu dia. Eu quero que você, porque ela gostava de escrever, eu falei, eu quero que você escreva um conto descrevendo um dia perfeito seu, um dia dos seus sonhos, que todos os seus desejos se realizassem. Era uma forma dela exercitar isso. E é engraçado. Quando eu pedi para ela fazer isso, o dia perfeito dela foi muito parecido com o dia normal. Foi tipo assim, ela ficou em casa, mas comeu num lugar diferente, sabe? Eu falei, não, mas você pode fazer tudo, você pode estar em outro país, você pode estar casado com 10 homens, você pode ser presidente. Mas não, isso não aconteceu. Mas é uma tarefa, né?
Mas se que é uma intervenção, eu acho que seria a intervenção mais TCA possível. Direcionar essa pessoa para ambientes sociais fora do casamento e fora da família. Eu ia sondar no ambiente social dela quais são os amigos legais dela, para ela tentar falar um pouco das coisas que ela quer com pessoas que eu tenho certeza de que forçariam aquilo. Então, eu vou falar assim, fale com seus amigos sobre coisas que você tem vontade de fazer. Essa intervenção simples é uma intervenção extremamente poderosa. E eu acho que ela seria mais poderosa ainda se eu falasse para o meu cliente assim, chega no seu amigo e fala que o seu terapeuta te falou que você tem dificuldade de falar o que você quer, então a pessoa está explicando a tarefa, e que você precisa melhorar isso, e pede para o seu amigo te perguntar coisas que você quer. Aí o amigo, então tá bom, o que você quer isso? O que você quer comer? Onde você quer ir hoje à noite? Onde você gostaria de estar? Onde você quer morar? Onde você quer não sei o quê? E o amigo, se é um amigo legal mesmo, vai reforçar essas coisas. Esses comportamentos sendo reforçados nesses contextos mais fáceis, eles vão se refinando, porque a modelagem faz isso. Ela pega comportamentos simples e transforma em comportamentos mais refinados. E à medida que se refinar, talvez ela vai ter condições de comunicar melhor com o marido. E isso vai ajudar ela a refinar mais ainda o comportamento, porque ela vai estar emitindo aquilo numa contingência com um nível de desafio difícil. E às vezes essa pessoa vai chegar num momento que eu não cheguei nesse momento, infelizmente, esse caso não teve um fechamento super feliz para mim, por falta de um ambiente social externo, porque essa pessoa era muito, muito, muito isolada, por estar morando em outro país. Então todo o ambiente social dela era massacrante, que era o marido e a família. Mas se você consegue percorrer esse caminho, talvez você chegue num ponto em que a pessoa consegue dizer o que ela quer profissionalmente, sem você nunca ter tratado isso como foco da demanda e falando, vamos explorar opções, etc, etc. Isso pode brotar naturalmente, e é nesse sentido que a TCA consegue resultados abrangentes. Não sei se ficou mais claro com esse exemplo que eu dei, mas para ilustrar a ideia de um processo como um todo, e agora eu quero ouvir um pouco de vocês.